Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião mediúnica. Eu espero que todos estejam em paz, que todos sejam em seus lares, trabalhos, aonde quer que estejam acompanhando a nossa reunião mediúnica, mas que aquela tranquilidade, aquela alegria possa estar reinando de fato no coração aí de todos vocês. Aquela fé, aquela certeza de um porvir, de dias melhores, mas assim, aquela alegria de estarmos vivos, que apesar de tantas dificuldades que a gente encontra no caminho, a gente prossegue nessa jornada que nos leva a Jesus, a Deus, o nosso Pai, sempre com muita fé, né? É a evolução. Então, meu boa noite a todos que estão chegando, que venham, que sejam muito bem-vindos e amparados, que possam confraternizar conosco essa bênção tão assim primorosa, grandiosa que nos é concedida todas as quintas-feiras, quando muitos se reúnem em torno do nome e da palavra de Jesus. E a gente sabe que quando Jesus esteve na terra, ele disse que quando duas ou mais pessoas estivessem reunidas em torno de seu nome, ele ali estaria entre elas. Então Jesus com certeza se faz presente entre nós, se faz presente através de seus mensageiros de luz, se faz presente através das palavras que vamos ouvir aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, tocando o nosso coração, nos envolvendo, nos inspirando através do mentor individual de cada um de nós. Então, abençoado seja esse dia, abençoada e iluminada seja essa noite, onde estamos aqui a falar do Cristo. E a todos aqueles que estão se confraternizando aí no chat, peço a vocês também que deixem um like, porque isso é importante para nós, para que novas ferramentas no YouTube possam ser disponibilizadas, para que a gente também possa fazer uma reunião mediúnica com mais instrumentos, né, mais qualidade de transmissão, enfim, essas coisas operacionais todas. Então é importante que quem puder, né, deixe o like aí pra gente. Bom, o que mais? Enquanto todo mundo está chegando, todos vão entrando aí, lembro a vocês de pegar aqui, ó, copo d'água. Aqueles que quiserem colocar as suas garrafinhas também para irem tomando durante a semana, mas o copo d'água aqui do lado, para que ele seja fluidificado durante a nossa reunião, que essa água possa ser transformada, né, em uma bênção real, a atingir o nosso corpo, nosso espírito, né, nos trazendo aí o bem-estar. Então, nesses instantezinhos onde nós vamos nos preparando, vamos chegando, sossegando o nosso coração, respirando fundo, né? Nos acomodando da melhor forma possível, eu quero lembrar a vocês que na semana que vem, a reunião mediúnica, vocês terão uma surpresa, né? Vai ser bem bacana, todos aqueles que puderem assistir e estar conosco, será um privilégio, um prazer, né? Então teremos surpresas para a reunião da semana que vem. E lembrando também que a casa esse ano faz aniversário no mês de abril e em virtude das comemorações, nós, no dia 29 de abril, nós teremos uma palestra no sábado e as comemorações começarão às 2h30 da tarde, teremos um coral, nós teremos também, ao final, música feita pelos participantes lá, né, trabalhadores da casa. Será uma surpresa, uma tarde assim de eventos muito bacana, e em virtude disso não teremos o atendimento fraterno, ou seja, não teremos as consultas que são feitas
todos os sábados, das 14 até as 18 horas, pela equipe do atendimento fraterno. Então, elas não acontecerão no sábado do dia 29 de abril, em virtude das comemorações lá na casa do aniversário, tá bom? O que mais que eu tinha que passar a vocês? Sim, com relação a uma campanha que nós estamos fazendo para auxiliar o GAAM, aonde já foi passado no WhatsApp uma relação de produtos, de itens básicos de higiene, também leite, e quem puder ajudar, quem puder auxiliar, a gente pede que seja levado lá no centro, ou quiser fazer uma doação em dinheiro também, especificando para que é destinado ao GAAM. Então eu peço aos irmãos que, na medida do possível, quem puder colaborar, colabore, né? Porque é uma instituição que auxilia muitas crianças em situação de real vulnerabilidade e que conta com muito poucos recursos, né? Então a nossa casa, o CETRELV, a gente procura ajudar bastante, porque a gente também sabe da idoneidade, da seriedade do serviço que é feito lá, né? Temos contatos com vários trabalhadores, dirigentes lá da casa e do GAAM. Então, na medida do possível, nós estamos sempre promovendo essas ações a fim de ajudá-los, porque a gente sabe que não é fácil, gente, não é fácil trabalhar na caridade. A caridade, ela também é material e muitas vezes é difícil. Nós vivemos um mundo material, temos que cumprir nossos compromissos, né? E também conviver com essa situação, mas tudo isso faz parte da nossa evolução, até de como a gente dispõe dos nossos recursos financeiros, do destino que a gente dá a eles, da forma como é feito. Tudo isso é oportunidade para a gente também, de organização, administração, crescimento, multiplicação de recursos, né, para que mais pessoas possam ser auxiliadas. Ou seja, tudo é crescimento, tudo é evolução, quando é voltado para o bem, né? Então é esse o recadinho que eu tinha para deixar aqui para vocês. Bom, e agora vamos efetivamente dando início à nossa reunião mediúnica. Vamos serenando o nosso coração e principalmente os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos às vezes são a base de tanto desajuste, de tantas derrocadas, mas também de tantas oportunidades de evolução. Então, nesse momento, voltemos os olhos da espiritualidade para dentro de nós, serenando o nosso coração, tranquilizando o nosso corpo, o nosso organismo, através da respiração, através da confiança em Deus, para que possamos efetivamente fazer uma prece não de palavras, simplesmente palavras que às vezes são proferidas de forma mecânica, às vezes de forma até impensada, mas que ela seja essa prece sentida efetivamente por cada um de nós, que ela saia de dentro do nosso íntimo e que ela chegue até Deus pura, levando aquilo que nós temos de melhor e dizendo a Deus o quanto nós somos gratos por tudo que Ele nos dá, por todas as oportunidades que Ele coloca à nossa frente, que possamos enxergar e nos sentirmos abençoados. E assim então, Senhor, nós todos, unidos, de joelhos, fazemos a prece que Jesus nos ensinou e que ela seja levada até vós como um grito de reconhecimento, de amor, de pedido de perdão, de pedido de socorro, de pedido de amparo. Somos sedentos de amor, de atenção, de saúde. E por isso, Senhor, nós dizemos
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E assim nós iniciamos a nossa reunião, buscando forças e energias para recompormos o nosso corpo físico, para recompormos o nosso emocional e o campo espiritual, nossos chakras, centros energéticos, através do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós vamos abrir ao acaso na noite de hoje. E ele fala o seguinte: Sede perfeitos, capítulo 17. Caracteres da perfeição. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem ao que vos tem ódio, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vós não amais senão os que vos amam, que recompensa haveis ter? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se vós saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Sede vós logo perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. São palavras de Mateus. Desde que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta máxima, sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito, tomada ao pé da letra, faria supor a possibilidade de atingirmos a perfeição absoluta. Se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto o seu próprio Criador, ela o igualaria, o que é inadmissível. Mas os homens aos quais Jesus se dirigia não teriam compreendido essa questão. Ele se limitou, portanto, a lhes apresentar um modelo e dizer que se esforçassem por atingi-lo. Devemos, pois, entender estas palavras, a perfeição relativa de que a humanidade é suscetível. O que mais pode aproximá-la da divindade? Mas em que consiste essa perfeição? Jesus mesmo disse: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos têm ódio e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Com isso mostra que a essência da perfeição é a caridade, na sua mais ampla acepção, porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. Com efeito, se observarmos o resultado de todos os vícios e mesmo dos simples defeitos, reconheceremos que não há nenhum que não altera mais ou menos o sentimento da caridade. Porque todos nascem do egoísmo e do orgulho, que são a sua negação. Porque todo o que excita exageradamente o sentimento da personalidade destrói ou, quando nada, enfraquece os princípios da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, o sacrifício e o devotamento, o amor do próximo, entendido até o amor dos inimigos, não podendo aliar-se com nenhum defeito contrário à caridade. E é sempre por isso mesmo o indício de uma superioridade moral maior ou menor, de que resulta que o grau da perfeição está na razão direta da extensão do amor ao próximo. Eis porque Jesus, depois de haver dado a seus discípulos as regras da caridade, no que ela tem de mais sublime, lhes disse: sede logo perfeitos,
como também vosso Pai Celestial é perfeito. Bom, meus irmãos, então, nesse capítulo, ele vai trazer também os caracteres da perfeição. E quando ele fala em perfeição, ele não está supondo que na senda da evolução a gente vai chegar a uma perfeição tal que a gente vai se igualar a Deus. Não, como ele falou, não, isso não tem como ser. Deus é a perfeição, é a máxima, é o todo, né? E na nossa jornada de evolução, a gente vai cada vez mais se aperfeiçoando, se melhorando. E Jesus colocou isso aos discípulos para que eles tivessem uma comparação, alguma coisa lá na frente a qual observar, né? Tudo em razão do entendimento que se tem à época. A gente também, poxa vida, são 2000 anos atrás, né, que Jesus estava aqui na Terra com os discípulos, e claro que a intelectualidade, a depuração dos sentimentos que a gente tem, na maioria das pessoas, vai se melhorando, vai aumentando, vai ficando cada vez mais sublime, delicada, né? Então, novos paradigmas podem ser colocados já para as outras pessoas que estão ali em mundos mais avançados. Então, na regeneração, a mesma máxima é compreendida e sentida de uma forma diferente. Em mundos superiores, de uma outra forma. Talvez lá em mundos primitivos, a gente nem venha a tratar desse tipo de assunto, mas existe uma semente, existe um princípio de entendimento de que o homem deve evoluir, né? Então, Jesus foi colocando à medida da evolução, né, de toda uma sociedade, moral e intelectualmente, os princípios básicos. Mas, no fundo, quais são esses princípios básicos? Qual foi a lei que Jesus deixou, né? O que ele colocava como mais importante? Qual que era? Era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, ele vem exatamente ao encontro daquilo que a gente acabou de ler aqui nessa passagem, que quanto mais elevado é o espírito, mais capacidade de amar ele tem. A razão dessa evolução com o amor é uma razão direta de proporção. Quanto mais amor, mais evoluído ele está. Quanto maior capacidade de resignação, de entendimento, de capacidade de doação em relação ao seu próximo, quando a gente enxerga às vezes o outro antes de qualquer benefício que a gente possa ter para nós mesmos, quando a gente se doa para outra pessoa sem querer absolutamente nada em troca, quando o amor é exercitado simplesmente pela pureza, pela capacidade de amar, de querer o bem daquele próximo, então a gente vai estar evoluindo. A evolução necessariamente passa pela capacidade de amar. E a capacidade de amar é exatamente contrária ao egoísmo. Ao egoísmo, a você se fechar em você mesmo, ao orgulho, a dar o amor. Às vezes a gente se limita, não é? A distribuir o nosso bem-querer, o nosso amor, a um grupo seleto, pequeno de pessoas, aos meus ali, que a gente coloca, a minha família, meus parentes, meus amigos, aqueles, né, a quem eu prezo. Mas mesmo isso Jesus falou, quem é o meu pai? Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Porque para ele, a família é uma situação muito mais ampla. É uma enormidade de pessoas. Quem são? São todos. Todos são irmãos. Todos somos família. E assim nós devemos nos amar. Mas nós começamos a exercitar e aprender a amar em núcleos pequenos. Nós não temos essa capacidade, essa grandeza toda. Então a gente exercita o amor em pequenos núcleos, que são as nossas famílias. Famílias aqui da matéria, famílias espirituais, e vamos nos agregando nesses núcleos, cada vez expandindo mais e mais e mais, até termos a capacidade plena de olhar um irmão e amá-lo. No estágio, eu sempre falo isso, que a gente se encontra é muito difícil,
mas nós temos que começar a exercitar. E nós começamos a exercitar de que forma? Não desejando o mal. Então, quando a gente tem uma rusga, uma contenda, quantas vezes a gente se desentende com as pessoas? Às vezes entre amigos, entre pessoas que se gostam, a gente se desentende, não é verdade? Mas é a capacidade de, assim, sobrepor isso, entendeu? Deixar de lado, virar a página e tirar tudo aquilo que é bom, né? Encontrar as coisas positivas para podermos seguir naquela caminhada, naquela jornada. Porque é assim que a gente aprende a amar, é assim que a gente exercita. Porque as pessoas não são perfeitas que estão à nossa volta. E a gente tem a grande mania e hábito muito ruim de julgar. E cada vez que a gente julga, a gente está julgando, está condenando, absolvendo, não é verdade? E aí a gente comete muitos erros. Então, primeiramente, a gente não deve julgar, né? Quando a gente tá com alguém, tem uma desavença, tem algum problema, seja em que âmbito for, familiar, âmbito da escola, no trabalho, nas relações sociais. Então, a gente saber suplantar isso, colocar o amor na frente, e aí sim a gente consegue transpor, às vezes, barreiras que poderiam ser intransponíveis em outros momentos da nossa vida. Então, nós já temos essa capacidade de entendimento. E outra coisa, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Se você já sabe que é assim, que deve ser assim, que o exercício que você tem que se obrigar a fazer para poder evoluir é esse, então, à medida que você não faz, você fica na inércia. Você está deixando o bonde da vida passar e você está ficando lá para trás, não é verdade? Não basta não fazer o mal, tem que fazer o bem. Então a gente tem que observar e ter consciência dos nossos atos, porque invariavelmente a gente vai errar. Claro que a gente vai errar. E a gente está aqui para isso mesmo. Essa oportunidade na Terra é exatamente para isso, para esse nosso crescimento rápido. Lá no plano espiritual a gente não tem as mesmas oportunidades que a gente tem aqui. Aqui a gente evolui mais rápido porque a gente passa por experiências o tempo todo. É só buscar que a gente encontra oportunidades de servir, oportunidade de passarmos por provas, por expiações, de auxiliar. É só abrir a porta da nossa casa, vai lá na rua, tem sempre alguém precisando de ajuda. Assim, as formas de exercitar esse amor, essa caridade, são infinitas aqui. Então é por isso que a gente deve aproveitar esse momento que a gente está vivendo. Aproveitar, fazer o bom uso do nosso tempo, para que a gente, assim, primeiro a gente se condiciona a fazer o bem, a fazer a caridade. De repente isso vai vindo de uma forma tão normal e de repente você já está fazendo isso mais do que por hábito, por amor, por prazer, e aquilo vira uma realidade na sua vida. Mas tem que começar. Primeiro a gente começa se policiando e se obrigando quase a fazer, né? Mudando o nosso padrão vibratório, de pensamento, de sentimento. Depois a coisa vai se tornando natural, contínua. E aí é uma alegria muito grande viver, porque assim, nós somos espíritos eternos, nós somos criados para o bem, para a alegria, para a beleza, para a eternidade. Somos filhos de Deus, carregamos a centelha divina dentro de nós, assim. Por que sofremos? Por que tristeza? Não, as dificuldades da vida chegarão e nós teremos ferramentas para lidarmos com isso. O Pai que está não só lá no céu, mas dentro da gente, Ele sabe das condições de cada um de nós, até onde chegamos, ao que podemos, o que não podemos. Então, tenhamos fé e confiança, alegria e positivismo, não no porvir, mas no hoje, no agora. E é isso que eu entendo aqui da leitura de hoje, quando Jesus fala: sede logo perfeitos. Vai, começa agora, faz de uma vez a sua parte, né? Então é isso. E nesse momento agora, eu quero convidar todos vocês a cerrarem os olhos, a buscarem um relaxamento do corpo, respirando de forma tranquila,
de forma pausada, retendo um pouco, né, deste ar e depois soltando o ar com tranquilidade. E cada vez que você inspira, você deve imaginar e se conscientizar de que você está respirando saúde, de que aquele ar que você tem capacidade de trazer para alimentar o seu corpo, a sua vida, aquilo que te sustenta, ele te faz um imenso bem. Ele te transforma, ele te envolve em benefícios que vêm diretamente do plano espiritual. E na hora que você coloca esse ar para fora, ele leva do seu corpo tudo aquilo que te faz mal, que impede o seu bem-estar. Então você inspira e solta o ar com confiança. A tranquilidade vai tomando conta do nosso organismo, da nossa mente, a alegria, um leve sorriso no rosto, porque sabemos que estamos sendo amparados e cuidados. E eis que Jesus entra no nosso lar, entra no nosso ambiente, se aproxima de nós e nos envolve. Nos envolve na sua psicosfera, na sua aura de paz, de alegria, nos trazendo a certeza de que tudo passa. As dores, as dificuldades, que nós vamos conseguir ter forças para enfrentar o que é necessário, clareza de pensamentos, pureza de sentimentos. Jesus se aproxima de nós. Jesus bonito, Jesus vivo, um Jesus alegre, que é como um irmão mais velho, que já sabe tudo e vem nos ajudar. Isso nos dá uma alegria tão grande, uma paz no coração, uma certeza de que tudo vai dar certo. Jesus nos envolve, estende a sua mão sobre a nossa cabeça e nos abençoa. E assim, com essa figura de Jesus nas suas vestes brancas, uma luz, um sol resplandecente à nossa frente, que nos tira de toda tristeza e nos mergulha num mar de paz e de alegria, nós vamos fazendo a prece de Dr. Bezerra de Menezes, para que ela possa ser espalhada por todos aqueles que acreditam e têm fé. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornarem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer e assistindo a todos quantos apelem ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o dispenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor, sempre, sempre o amor, triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos,
Dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, nós vamos pedindo que o plano espiritual, que os trabalhadores que nos assistem na pátria espiritual e que vêm até nós, nos trazendo tanto auxílio, possam nesse momento colocar nas águas que todos os nossos irmãos separaram para esse fim o remédio, a bênção que vem do alto. Que essas águas possam se transformar em gotas de saúde, que possam se transformar em paz, que elas possam cair, entrar no nosso organismo e nos trazer as bênçãos que vêm diretamente do mais alto. Que Deus possa colocar ali exatamente o que cada um de nós precisa, porque nós nem precisamos pedir. Deus conhece, sabe o que precisamos, sabe o que merecemos, o que necessitamos. Então, tenhamos nós confiança e fé, façamos a nossa parte. Tenhamos fé, porque Deus é amor. E o amor triunfa sobre todas as coisas. Vamos abrir o nosso coração para podermos receber o amor do Pai, porque Ele está aí, pronto a nos ajudar. Não nos afastemos. E assim, Senhor, abençoa as nossas águas. E agora, nós vamos fazendo a nossa caridade na noite de hoje. E a nossa caridade é feita em forma de vibrações. A vibração é poderosa. A vibração é força do pensamento. A vibração é vontade. Todos nós temos capacidade de sermos caridosos e de doar. Então doemos as nossas forças mentais, as nossas forças positivas, de amor, de saúde, para que elas possam ser espalhadas por todo o globo terrestre. Vamos vibrando, meus irmãos, juntos, por todos aqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais, por todos aqueles que estão encarcerados na matéria, por todos aqueles que se encontram no cárcere da alma, por todos aqueles que estão presos ainda em ódio, em tristeza, em revolta, em raiva, para que todas essas energias deletérias sejam dissipadas do nosso globo terrestre, da nossa mente, do nosso coração. Vamos vibrar, Senhor, na noite de hoje por todas as pessoas que estão enfermas. Que Jesus, que é o maior de todos os médicos, pescador de almas, que ele possa, juntamente com o Dr. Bezerra de Menezes e tantos outros espíritos dedicados ao bem, possam auxiliar essas pessoas que sofrem e sofrem muito em hospitais, em casas de repouso, pelas ruas, em creches, orfanatos, nas suas casas, todos aqueles que estão em um leito de dor, Senhor, meu Deus, por favor, auxiliai-os. Jesus, estende a tua destra sobre essas pessoas, amenizai as suas dores, ajudai a cada um neste processo de evolução, que muitas vezes envolve a dor e o sofrimento. Que o sofrimento possa ser amenizado, que haja a compreensão, que jamais os espíritos se prendam na revolta. Senhor meu Pai, nós vibramos por todos aqueles que neste momento também estão desencarnando, partindo para a pátria espiritual, e todos aqueles que estão chegando a este planeta Terra, encarnando nesse momento. Meu Pai, nós vibramos por todos aqueles que estão desprovidos de recursos da matéria, que se encontram desempregados, que passam fome, que estão pelas ruas, que não têm o básico para a sobrevivência por todo o nosso planeta. Senhor meu Pai, nós vibramos em especial pelas pessoas que têm condições de ajudá-los, sejam
os governantes dos países, sejam as pessoas da sociedade, sejamos cada um de nós, para todos aqueles que se dispõem a arregaçar as suas mangas e fazer o bem, que eles sejam fortalecidos, que eles sejam amparados, que as portas de todas as casas de caridade, não importa a crença, credo, raça, não importa, mas que elas possam se manter abertas, que as pessoas encontrem a alegria no servir, no bem e no auxílio ao próximo. Em especial, nós rogamos, Senhor, pela nossa casa, o CETRELV, a casa que nos acolhe, que nos dá oportunidade de trabalho, de evolução, por toda a sua cúpula espiritual e protetora, por Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, pelo irmão Melo e tantos outros que o antecederam. E rogamos por nós, trabalhadores, frequentadores, pacientes, todos nós que de uma forma ou outra estamos envolvidos com aquele ponto de luz na Terra. Senhor meu Pai, vibramos pela família, pela nossa família, pelos nossos entes queridos. Vibramos pela nossa família, os entes queridos que já se foram à pátria espiritual, os que estão por vir, rogando a todos eles que sejam envolvidos em muita paz. Senhor meu Pai, vibramos agora em branco, uma vibração muito forte, poderosa, e que ela seja destinada àquela pessoa que cada um de nós tem na sua mente nesse momento. E finalmente, Senhor, nós vos agradecemos e pedimos para que possamos continuar sendo trabalhadores na seara do Cristo. Que assim seja. E nesses instantes finais da nossa reunião mediúnica, nós vamos agradecendo pela bênção de poder servir, pela bênção de poder falar, de poder louvar a Deus, de poder agradecer, de poder estar aqui entrando nos lares, na intimidade de todos aqueles que nos escutam, que nos ouvem, agradecendo, porque temos essa oportunidade. Senhor meu Pai, muito obrigada. Senhor meu Pai, envolve a todos nós na Tua paz, na Tua luz, na Tua bênção. Senhor meu Pai, aceita a nossa humilde prece como forma de agradecimento eterno, porque reconhecemos em Ti a força suprema do amor, da bondade, e sabemos que fora da caridade e do amor não há outro caminho, não há como chegar à sublimação, à evolução. Por isso, Senhor, recebe a nossa prece e transforma em bênçãos e luzes a recair sobre toda a nossa humanidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Que assim seja, com a graça de Deus, com a graça de Jesus. Eu desejo a todos vocês uma excelente semana, um excelente final de semana, e estaremos lá no centro, no sábado, portas abertas, e aqueles que quiserem ir até lá, tomar passe, assistir palestra, estão todos convidados. E deixo aqui o meu beijo, meu boa noite para todos vocês. Fiquem com Deus.